Olá! Hoje eu gostaria de refletir com você sobre um salmo de tipo muito festivo, uma oração que na alegria fala das maravilhas de Deus. É o Salmo 126, que celebra as grandes coisas que o Senhor realizou no seu povo e que continuamente realiza em todos os que creem. O salmista começa a sua oração recordando a experiência exultante da salvação. Ele diz: quando o Senhor restabeleceu a sorte de Sião, pensamos que era um sonho. Então a nossa boca transbordava de sorrisos e nossa língua cantava de alegria. Bom, o Salmo fala de uma sorte restaurada, restabelecida. Parte-se de uma situação de sofrimento, uma situação de necessidade, a qual Deus responde sendo a salvação e levando aquele que ora à condição anterior, inclusive enriquecida e melhorada. Era isso que o povo de Israel experimentava quando dá volta à pátria após o exílio na Babilônia. E é justamente a referência ao fim da deportação em terra estrangeira o que se interpreta nesse salmo. Veja bem, a expressão restabelecer a sorte de Sião, ela é lida e compreendida pela tradição como um trazer de volta os exilados de Sião. De fato, o retorno do exílio é o paradigma de toda intervenção divina de salvação. Porque a queda de Jerusalém e a deportação à Babilônia foram experiências muito devastadoras para o povo escolhido, não apenas no âmbito político e social, mas também e sobretudo no campo religioso e espiritual. A perda da terra, o final da monarquia davídica e a destruição do templo parecem um desmentido das promessas divinas, e o povo da aliança, disperso entre os pagãos, interroga-se então dolorosamente sobre um Deus que parece tê-lo abandonado. É exatamente por isso o final da deportação e o retorno à pátria são vivenciados como um maravilhoso retorno à fé, à confiança, à comunhão com o Senhor. É um restabelecimento da sorte, que implica também na conversão do coração, no perdão, na amizade reencontrada com Deus, também na conscientização da sua misericórdia e na renovada possibilidade de louvá-lo. Trata-se de, portanto, uma experiência de alegria muito intensa, de sorrisos e de gritos de júbilos, tão bela que o salmista vai dizer: pensamos que era um sonho. As intervenções divinas têm, muitas vezes, formas tão inesperadas que vão além do que o homem pode imaginar. Daqui a maravilha e o júbilo que se expressam no louvor. Maravilhas o Senhor fez por nós, diz o salmista. É o que dizem as nações e o que Israel proclama. Então se comentava entre os povos: o Senhor fez por eles maravilhas. Maravilhas o Senhor fez por nós, encheu-nos de alegria. Então Deus faz maravilhas na história, realizando a salvação. Ele revela-se a todos como Senhor potente, Senhor misericordioso, como refúgio do oprimido, que não se esquece jamais do lamento dos pobres, que também ama a justiça e o direito e de cujo amor está repleta, cheia a terra. Então, diante da libertação do povo de Israel, todos os povos reconhecem as coisas grandes e maravilhosas, estupendas, que Deus realiza para o seu povo, e então eles celebram o Senhor em sua realidade de Salvador. Israel se faz assim eco da proclamação das nações e a repete, mas como protagonista, como destinatário direto da ação divina. Maravilhas o Senhor fez por nós,
ou mais precisamente conosco, afirmando essa relação privilegiada que o Senhor tem com os seus escolhidos e que encontrará no nome Emanuel, Deus conosco, com o qual se conhece Jesus, que é o seu cume e sua plena manifestação. A gente deve então considerar mais frequentemente como nos acontecimentos da nossa vida o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guiou, nos ajudou e dessa forma também louvá-lo por tudo o que Ele fez por nós. Nós devemos estar atentos às coisas que Deus nos dá, porque a gente costuma estar sempre pendente dos problemas, das dificuldades e quase não queremos perceber as coisas boas que vêm do Senhor. Então essa atenção que se converte em gratidão, ela é muito importante para nós e nos cria uma lembrança do bem que nos ajuda também nas horas de escuridão. Deus realiza grandes coisas e quem experimenta isso, quem fica atento à bondade do Senhor com a atenção do coração, é uma pessoa que está repleta de alegria. Então, com essa nota festiva, termina a primeira parte do Salmo 126. Ser salvos e voltar à pátria do exílio é como voltar à vida, à libertação, abre ao sorriso, mas junto à esperança de um cumprimento que ainda é preciso desejar e pedir. E essa é a segunda parte do Salmo que a gente vai ver agora também. Então, a segunda parte do nosso Salmo, Salmo 126, diz assim: Traze de volta, Senhor, nossos exilados, como torrentes que correm no Negueb. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Quando vai chorando, levando a semente para plantar. Mas quando volta alegre, trazendo os seus feixes. Nós vimos que no começo da oração, o salmista celebrava a alegria de um destino, de uma sorte restabelecida pelo Senhor. Mas agora o salmista pede como algo que não se realizou ainda. E essa aparente contradição, ela se explica com a experiência histórica vivida por Israel de volta a uma pátria difícil, só parcial, que induz assim o salmista a solicitar uma posterior intervenção divina para levar o povo à plenitude da restauração. A experiência consoladora da libertação da Babilônia que eles haviam há pouco vivenciado, ela está inacabada, já acontecida, mas ainda não chegou à sua plenitude. E aí, enquanto na alegria se comemora a salvação recebida, a oração se abre à esperança de uma plena realização. E é exatamente por isso o Salmo utiliza imagens particulares que, com uma certa complexidade, remetem à realidade misteriosa da redenção, na qual se entrelaçam o dom recebido e o que ainda não chegou, vida e morte, alegria sonhadora e lágrimas penosas. Vamos observar a primeira imagem, ela faz referência aos torrentes secos do Negueb, que com as chuvas se enchem de águas impetuosas que devolvem a vida ao terreno seco e o fazem reflorescer. Aí a petição do salmista é que o restabelecimento do destino do povo, da sorte do povo e a volta do exílio sejam como água intensa e imparável, capaz de transformar o deserto em uma imensa região de erva verde e flores. Observa comigo a segunda imagem, ela vem das colinas áridas e rochosas, ali do Negueb, aos campos que os agricultores cultivam para poder obter o alimento. Para falar de salvação, o salmista recorda aqui a experiência de cada ano que se renova no mundo agrícola,
o momento difícil, o momento fadigoso da semeadura e a alegria tremenda da colheita. Uma semeadura que se acompanha com lágrimas, porque se tira o que ainda poderia se converter em pão, expondo-se a uma espera cheia de inseguranças. O camponês trabalha, prepara o terreno, espalha a semente, mas como tão bem ilustra a parábola do semeador, não se sabe onde essa semente vai cair. Se os pássaros a comerão, se dará raízes, se ela se tornará uma espiga. Então, espalhar a semente é um gesto de confiança e de esperança. É necessário o trabalho do homem, mas depois se entra numa espera, de certa forma, muito impotente, sabendo que muitos fatores serão determinantes para o bom resultado da colheita e que o risco de um fracasso está sempre presente. Mas todos os anos, o camponês repete seu gesto e lança a sua semente. Quando essa semente se converte em espiga e os campos se enchem de colheita, então aparece a alegria de quem está diante de um prodígio extraordinário. É o mistério escondido da vida, são as maravilhosas coisas grandes da salvação que o Senhor realiza na história dos homens, cujo segredo os homens também ignoram. Então a intervenção divina, quando ela se manifesta em plenitude, mostra uma dimensão maravilhosa, como os torrentes do Negueb, como o grão dos campos, que é evocador da desproporção típica das coisas de Deus, desproporção entre o cansaço da semeadura e a imensa alegria da colheita, entre a ansiedade da espera e a visão tranquilizadora dos celeiros cheios, entre as pequenas sementes lançadas na terra e a visão das folhas, galhos e ramos dourados pelo sol. Na colheita, tudo se transforma, o pranto acaba, deixa seu lugar a gritos de alegria exultante. A tudo isso se refere o salmista para falar da salvação, da libertação, do restabelecimento da sorte, do retorno do exílio. A deportação à Babilônia, como toda situação de sofrimento, situação de crise, com sua escuridão dolorosa, feita de dúvidas e de aparente distância de Deus, na verdade, diz o nosso salmo, é como uma semeadura. Então, este salmo nos ensina que na nossa oração devemos permanecer sempre abertos à esperança e firmes na fé em Deus. Nossa história, ainda que marcada muitas vezes pela dor, pela insegurança e por momentos de crises, é uma história de salvação e de restabelecimento do destino, da sorte. Em Jesus termina o nosso exílio. Toda lágrima se enxuga no mistério da sua cruz, da morte transformada em vida, como o grão de trigo que se destrói na terra e se torna espiga. Também para nós, essa descoberta de Jesus é a grande alegria do sim de Deus, do restabelecimento do nosso destino. Mas, como aqueles que, voltando da Babilônia, repletos de alegria, encontraram uma terra empobrecida, devastada, como também encontraram as dificuldades da semeadura, que fazem chorar os que não sabem se no final haverá colheita. Assim também nós, depois da grande descoberta de Jesus Cristo, nossa vida, caminho e verdade, entrando no terreno da fé, na terra da fé, encontramos frequentemente uma vida escura, dura, difícil, uma semeadura com lágrimas, mas podemos
estar seguros de que a luz de Cristo no final nos dá uma grande colheita. A gente pode aprender isso também nas noites escuras. Não esquecer que a luz está aí, que Deus já está no meio das nossas vidas e que podemos semear com a grande confiança de que o sim de Deus é mais forte do que todos nós. É importante não perder essa lembrança da presença de Deus na nossa vida, essa alegria profunda de que Deus entrou na nossa história, na nossa vida, libertando-nos. É a gratidão pela descoberta de Jesus Cristo que veio a nós. E essa gratidão, ela se transforma em esperança, que nos dá a confiança. É a luz, porque as dores da semeadura são o início da nova vida, da grande e definitiva alegria de Deus. Que a graça seja com cada um de nós e que esse salmo nos inspire, nos renove, nos encha de alegria, de cântico, de súplica e da graça do Senhor para prosseguirmos nessa caminhada. Um beijo grande e que Deus nos abençoe.